Meus cumprimentos a todos. Eu queria inicialmente agradecer o honroso convite do professor Alcides Acosta, do CCLA de Campinas. Cumprimentar também a Secretaria Municipal de Cultura pela proposição de mais um mês Carlos Gomes, nesse ano de 2021. Um momento importantíssimo para prestigiar essa figura muito relevante da nossa cultura. E trago um tema talvez pouco estudado na produção de Gomes, que é a sua produção de música ligeira, particularmente duas revistas musicais que ele escreve na Itália. Eu gostaria de olhar essas duas obras através do seu componente de história com a relação com a sociedade, através, evidentemente, da música. Vamos lembrar que Gomes tem três momentos importantes na sua vida: a sua existência, a formação na Vila de São Carlos, Campinas, com a figura importante do seu pai, Manuel José Gomes, grande músico, bem formado, e conectado, inclusive, com outros centros, o que empresta a Gomes uma formação inicial sólida e aberta. Depois ele vai ao Rio de Janeiro, onde encontra no Conservatório Imperial duas figuras importantes na sua formação, na sua complementação da sua formação, que é Francisco Manuel da Silva, um importantíssimo músico, mas eu diria que particularmente o maestro Gioacchino Giannini, um italiano de Lucca, que vem ao Brasil como empresário, aqui fica no Rio de Janeiro, e assume a cadeira de contraponto e composição do Conservatório Imperial, e Gomes praticamente fica sob a tutela de Giannini, que deve ter lhe trazido muita informação importante na sua formação. Depois disso, evidentemente, ele vai para Milão, onde ele se encontra com Francesco Rossi, no Conservatório Real de Milão, e é muito bem recebido. Apresenta a Francesco Rossi a partitura de Joana de Flanders, que é a sua segunda ópera importantíssima, de 1863, que deve ter causado uma boa impressão em Francesco Rossi, e inicia seus estudos privadamente, mas articulando-se com os professores, sem a menor dúvida, os professores do próprio Conservatório Real, e entre eles, de suma importância, a figura de Alberto Mazzucato. Mente aberta, moderna, propondo modificações importantes nos currículos de formação musical de Milão, junto com Francesco Rossi também, que era uma mente muito avançada para a época, muito arejada, eu diria. Então Gomes está entregue a nomes muito interessantes para complementar a sua formação. Não podemos esquecer também que Gomes está sendo muito lembrado nas últimas décadas, particularmente na Europa. Como, por exemplo, existem pelo menos 5 gravações da ópera Salvator Rosa, todas elas no exterior, de muito boa qualidade. Recentemente, nós tivemos também a introdução, pela primeira vez na Itália, de Lo Schiavo, que nunca tinha sido apresentada na Península. Então, o nome de Gomes, ele não tem a dúvida, ele continua a circular hoje em dia, no século XXI, com bastante força. Evidentemente que ele adota Milão, ele vive em Milão, ele se fixa em Milão, na realidade. Tem uma existência pendular entre Milão e Brasil, muito pouco Brasil e muito Milão, muito Itália. E entre essas situações, chama a atenção que essas duas óperas, essas duas obras burlescas, pequenas, não, são de suma importância na sua produção. Analisando a história dessas duas obras, não fica dúvida que certamente foram elas que introduziram Gomes no mundo musical de Milão. Claro, o fato dele ser aluno de Francesco Rossi e de Alberto Mazzucato
significava bastante, principalmente Alberto Mazzucato, que gostava muito de Gomes, franqueava a ele partituras, recomendava concertos, instigava o relativamente jovem aluno a procurar novos horizontes, a se modernizar, procurar novos horizontes. Mas do ponto de vista da vida musical de Milão, Gomes se faz conhecido e muito bem conhecido com essas duas obras. A primeira de 1866 e a segunda de 1868. E que leva, com certeza, a facilitar a sua entrada no La Scala de Milão, quando ele apresenta Il Guarani em 1870, que é o marco principal, considerado pelo menos o marco principal de sua trajetória. Então, esta é também a importância de se discutir essas duas pequenas obras. Por que eu digo pequenas? Não pela qualidade, mas sim pela estrutura, pela construção das obras. Precisamos entender porque elas não são óperas, não são operetas, e elas sim são revistas musicais e um tipo específico de revista musical, que é chamada a revista de fim de ano, que é definida como uma peça musical dramática em que se revisita os eventos que ocorreram no fim que termina. Eventos dramáticos, eventos cômicos, notícias, acontecimentos, afinal, de interesse social daquela comunidade que propôs a criação daquela revista de fim de ano. Característica dela é a quantidade enorme de personagens e de prosa, entremeada com poucos números musicais. E é isso que acontece tanto em Sessaminga quanto em Nella Luna. A música de Gomes é muito pouca se comparada com a quantidade de prosa que existe nessas obras. Essas revistas de fim de ano não são novas. Já em 1727 já se propunha esse tipo de revisão através de Dominique Fils e Romagnesi, apresentando exatamente algo que iniciava esse tipo de dramaturgia na Feira de Saint-Laurent, que era uma feira muito importante em Paris, principalmente em atividades burlescas. Tão importante que Jacques Offenbach, já entrado no século XIX, inclusive compõe uma pequena opereta falando sobre essa famosa Feira de Saint-Laurent. Esse sistema da revista de fim de ano, repito, que revisita dramático musicalmente os eventos acontecidos de interesse acontecidos no ano que se encerra, ele sai da França e tem repercussão importante em alguns países, particularmente na Espanha, onde ela é adotada com muita verve, em Portugal, nos Estados Unidos, no México, particularmente no México, também novamente com muita presença, e como não podia deixar de ser, ele termina vindo para o Brasil, como nós vamos ver principalmente na figura de Arthur Azevedo. Mas na França, ela se fixa como, digamos, como forma musical, para não dizer uma fórmula dramático-musical, em 1850, com essa revista de fim de ano chamada Astuvie Lambert, que era uma jocosidade que era muito comum em Paris nesse ano. Então se faz uma revista de fim de ano sobre esse jargão de Astuvie Lambert, que é o nome de uma pessoa popular. E várias outras se seguem, particularmente essa revista de ano de 1858, Astuvie la Comète Mongat. E eu queria chamar a atenção para vocês verem a distribuição dos números falados e a quantidade enorme de personagens que se apresentam. Essa é a primeira página, aqui vocês veem a segunda página. É uma quantidade enorme de eventos. Claro que são todos eles curtos e fugazes, mas é uma quantidade muito grande de prosa, entremeada com alguma música. No Brasil, ela
se apresenta, Arthur Azevedo propõe uma revista de fim de ano, que nada mais é que uma comédia de costumes, não é? Falando do Rio de Janeiro de 1877, que esse é o título da revista de fim de ano, com música de Gomes Cardim e outros compositores locais. Novamente, para se confirmar que a quantidade de música nessas revistas de fim de ano é relativamente pequena, dando-se prioridade à interpretação e à recordação dos principais fatos que aconteceram no fim de ano. Ele repete isso com grande sucesso em anos seguintes, em 83 com Mandarim. Vejam, uma revista dos acontecimentos de ano de 1883. Normalmente isso se faria no comecinho do ano subsequente, ou mesmo em dezembro do mesmo ano, do nome da revista. A Capital da Federal também é outra revista bastante importante, de Arthur Azevedo, não é? Isso já em 1897. A primeira revista de ano de Gomes, ela, na verdade, ela é proposta e tem uma preponderância na figura de Antônio Scalvini. Antônio Scalvini era um advogado, mas na verdade, um homem de teatro. Tanto é que a principal atividade dele era como empresário, como libretista, teatrólogo e romancista, com alguns romances publicados de certo relevo na Itália, na época. E ele vem a ser o libretista de Il Guarani. Então você perguntar, mas como Gomes escreve Sessaminga? Ele escreve provavelmente Sessaminga, desculpe que tem um problema de digitação lá da troca do A pelo AS, né, pelo SA, SA. Ele escreve isso a pedido de Antônio Scalvini enquanto libretista de Guarani. Então essa relação é que deve ter feito essa ligação de Antônio Scalvini, que já estava escrevendo ou propondo essa revista de ano de 1866, chamada Sessaminga, para que Antônio Carlos Gomes escrevesse alguns números musicais. E realmente ele escreve com enorme sucesso. Essa revista foi um sucesso estrondoso. Adianto que Sessaminga é uma revista de fim de ano. Sessaminga é um dialeto meneghino, um dialeto da cidade de Milão, da região de Milão, e quer dizer não se sabe. Sessaminga quer dizer não se sabe. Um outro equívoco muito comum é dizer que essa revista ela é em dialeto. Não é escrita em dialeto. Ela é escrita no mais perfeito italiano clássico. Isso está mais do que provado na análise da documentação musical de Gomes e na própria documentação que existe da época. Então ela não é uma revista que foi escrita no dialeto milanês. Escrita em próprio italiano. E por Antônio Scalvini. O problema é que nós não conhecemos, caros assistentes e ouvintes, a parte falada dessa revista musical. As pesquisas que nós fizemos esbarram na informação de que todo o acervo do Teatro Fossati, onde foi estreada essa obra, foi destruído na Segunda Guerra Mundial, com o bombardeamento de Milão pelos aliados, principalmente aviões americanos, da Força Aérea Americana. Então, infelizmente, a gente não tem informações sobre o texto que foi usado, escrito por Antônio Scalvini, da prosa, que era longa, não tenho a menor dúvida que era muito longa, porque revisita vários assuntos. Mas foi publicado um libreto das partes escritas por Gomes, com os personagens de toda a revista, e isso nos dá um indicativo muito interessante que nós vamos ver a seguir. Então, isso é só para confirmar que essa obra tem a estreia, na verdade, no dia 9 de dezembro, faço uma pequena correção, 9 de dezembro de 1866. Quer dizer, no mesmo ano a que ela se refere, e no Teatro Fossati, que era um teatro secundário de Milão, não era um teatro importante. Nós tínhamos o Teatro La Scala, que era o grande templo da lírica do mundo na época. Não é? Tínhamos o Teatro
Santa Radegonda, e Teatro della Canobia, e outros teatros, e entre eles o Teatro Fossati, que não era um teatro de muita boa frequência, um teatro mais para classe média, classe pobre, né? E é lá que é apresentado essa obra eu vou dizer, de Scalvini com música de Gomes. A Casa Ricordi, muito espertamente, como sempre, percebe que o sucesso, obviamente, da música de Gomes lhe é de interesse. E ela estabelece um contrato com Gomes, compra os direitos autorais de algumas das peças mais interessantes, de maior sucesso, né? E publica. Existem hoje, na maioria das bibliotecas italianas, aí como vocês podem ver, essas peças avulsas, compostas obviamente por Gomes, como estamos vendo, e publicadas na época pela Casa Ricordi. Na verdade, a obra em si, ela tem uma sequência de números, se encontra completa, não é? E inicia-se por um prelúdio, uma abertura, um prelúdio de muito interesse musical, e segue-se outras obras que, como eu disse, fizeram um enorme sucesso na Milão da época, a ponto de que praticamente no dia seguinte, uma dessas canções, que se chama Il Fucile d'Ago, né, o fuzil de agulha, no dia seguinte já está sendo cantado nas esquinas de Milão, nos realejos, que era uma indicação claríssima do sucesso de qualquer obra estreada em Milão. Aqui nesse slide passamos a ver o grupo de personagens que fazem parte dessa revista de Scalvini com música de Gomes. E veja a quantidade importante de personagens. O tempo, a história, o ano de 1866, que é o próprio ano que acaba, a opinião pública. E nós percebemos que a história e a opinião pública são representados por personagens femininos que são filhas de O Tempo. Né? O ano de 1867, que é o ano novo, que ainda está por começar, é representado por um importantíssimo ator, muito longevo, e que deixou muitas impressões sobre Cessaminga e sobre Gomes, que na época devia ter no máximo 14 ou 15 anos, mas era um ator muito precoce, e ele representa exatamente uma criança muito jovem, né? Uma criança, para representar o ano que estava por nascer. E ele tem uma função muito importante em toda essa revista, porque ele dialoga com frequência com o ano de 1866. Uma máscara de Cessaminga, a moda africana, o domicílio coato, que é uma casa simples, não é? O último marengo, que é o tipo de uma moeda ainda da época da invasão napoleônica, um agiota, o Banco Popular, o orgulho nacional, a gangue, a ignorância, o fuzil de agulha, que é o fucile ad ago, o boletim oficial, o exército, e duas pessoas importantíssimas naquele ano, que é Capellini e Fadi Bruno, que foram heróis da Segunda Guerra de independência, de libertação, né? No Ressurgimento italiano. A Caridade, o Affondatore, que como nós vamos ver, é um navio. Então, todos esses personagens, eles se relacionam obrigatória e diretamente com esses acontecimentos do ano de 1866, não é? E cada um nós vemos que tem muita participação falada em prosa, e pouquíssimos têm participação como canto, como vocês podem acompanhar. Então, apenas esses números em que nós estamos indicando a presença de cantores é que nós vemos que há música escrita para esses personagens.
Aqui nós podemos ver os números que Gomes, os 16 números que Gomes escreve, musicais. São números muito curtos, a maioria deles, além do prólogo, que é um pouco mais extenso, são pequenos intermédios, às vezes com 10, 8, de 20 compassos, né? E que provavelmente faziam a ligação de uma cena de prosa com a outra cena. Então, os números cantados, os números mais fortes, vamos dizer, escritos por Gomes, são relativamente pequenos. Alguns com solo, alguns com coro, alguns com solo e coro. Aí a continuação dos números, para se entender. Um outro detalhe importante, que é, na partitura de Gomes, existem as deixas escritas no comecinho da partitura, provavelmente para o regente ter uma ideia de quando acabava a parte falada e ele deveria atacar o novo número musical, com orquestra, os cantores, coro e a partitura. Então, isso prova, primeiro, que o texto de Scalvini não era em dialeto meneghino, e sim em italiano puro e bom. E demonstra, mais uma vez, que a quantidade de prosa nessa opereta realmente era muito grande. Essa figura que os senhores estão vendo é justamente a publicação que foi feita em 1871 dos textos que se encontram escritos por Scalvini, mais musicado por Gomes. O único texto deste livreto em que nos dá uma boa ideia da parte falada é esse prólogo, não é? Que é um intermédio do recitato do ano, daquela figura do ano de 1866, que eles reproduziram aqui nesse opúsculo relativamente pequeno. Então, é um documento de extrema importância, que se encontra apenas em duas livrarias de acervos da Itália, um em Nápoles e outro em Bolonha. Fora dali você não encontra em mais lugar nenhum. Então, rapidamente, revisitando o assunto, mas muito rapidamente, lembrando que a Península Itálica foi durante muito tempo fragmentada em vários estados e ocupada por diferentes potências, ou uma vez a França, ou a Espanha, como no caso principalmente da região de Nápoles, o Reino das Duas Sicílias e Nápoles, e grande parte do norte da Itália, que nós conhecemos hoje, invadida e dominada pelo Império Austríaco. Napoleão também no começo do século XIX invade a Itália, principalmente o norte da Itália, mas faz uma associação com os próprios italianos nativos na tentativa de modificar uma série de questões do país, mas também não deixa de ser uma invasão francesa, né? Nessas guerras chama atenção essa obra, e aqui nós temos o chamado Fuzil de Agulha, que é uma das canções mais importantes que se apresenta na música escrita por Gomes, que se tornou famosa, porque realmente é uma peça muito vivaz, muito interessante, muito jocosa, porque uma das falhas importantes do exército austríaco em guerra com a Itália e a Prússia é que a Prússia possuía já os fuzis de agulha e permitia que eles fossem carregados facilmente, ao contrário dos fuzis de carregamento pela boca, não é? Em que os austríacos perdiam muito tempo recarregando as suas armas e que foi uma das razões da derrota dos austríacos sobre as forças prussianas, não é? E Gomes traz isso musicalmente de uma maneira muito interessante, o texto evidentemente de Scalvini, e causou um sucesso importante, comentando aí que nos campos de Nashor e de Sadoa houve uma prova definitiva, né, dessa arma terrível, que é o fuzil de agulha, que era uma inovação tecnológica importante. Outro personagem é o exército, não é? Significando a participação
nessa guerra de libertação, particularmente nas figuras de Alfredo Capellini e Emílio Faad de Bruno, que são citados, inclusive tem um número musical que é chamado A Marcha Fúnebre, em que, que são lembradas essas duas figuras que se envolveram em duas situações muito importantes na Guerra Naval de 1866, com a perda do Palestra, no caso do Faad Bruno, né? E da perda do navio Capitânia do almirantado italiano, que é atacado pela marinha prussiana de maneira muito forte, causando a morte de uma quantidade muito grande de marinheiros italianos, e que causou uma comoção muito grande, não é? Nessa Batalha de Lisa, de 1866, causou uma grande comoção, particularmente sabendo-se que essa derrota é mais devida ao desentendimento entre o almirantado italiano do que necessariamente por questões de bravura, repito, dos bravíssimos marinheiros da armada italiana, né? O L'Affondatore é um navio de guerra importante que está entre os personagens, é o primeiro navio de ferro construído a ser usado pela marinha italiana, construído na Inglaterra, e ele termina sendo, infelizmente, atacado pela marinha prussiana, e tendo aí está uma fotografia real dele, do L'Affondatore, né? Ele termina tendo que ser recolhido ao cais para ser reformado e consertado devido a esse ataque, né? A Batalha de Custoza também é lembrada, não é? Onde há uma derrota importante, não é, do exército italiano através do exército, aí no parte foi uma luta com o exército austríaco, com uma inferioridade numérica muito importante, né? Então essa batalha ficou famosa pelo seu resultado, por perda de soldados italianos, e ela é representada justamente nessa marcha e coro fúnebre chamada Custoza, uma peça muito bonita que está incluída então no Cessaminga de Carlos Gomes. Aí está uma parte do texto que faz parte desse interesse, né? O Último Marengo é uma referência rápida que se comenta sobre uma moeda que se usava ainda na Itália, que remonta à época da invasão napoleônica e que tinha sido destituída do sistema financeiro italiano nesse período, que esse período justamente é quando se adota o padrão ouro internacional, que foi uma iniciativa do Napoleão III, inclusive, né? Então seguem as várias números musicais, aí está o número certo, né? Falando exatamente da problemas financeiros, num coro muito jocoso também, feito pelos bilhetes aqui no sentido de cédulas de dinheiro italiano, que na verdade não tinham mais valor porque estavam sendo transformados para adotar o padrão ouro, que foi algo que foi adotado internacionalmente, acho que com exceção da Inglaterra, que não, como sempre, não adotou o que os outros países europeus adotavam para organizar o seu sistema financeiro, né? E termina com um coro final de júbilo, não é? Que depois a gente vem entender que mostra no cenário uma grande apoteose, mostrando Roma e a figura do rei Vittorio Emanuele, almejando, que nesse momento, em dezembro de 86, de 66, ainda não tinha acontecido a tomada de Roma e a definitiva recuperação dos estados papais, que foi o último reduto para se conseguir a unificação da Itália, que vai acontecer exatamente entre 1800 e 1871. Nós estamos falando aqui de uma obra que foi escrita e representada inicialmente, obviamente, em 1866. Então esse final também é muito interessante, uma apoteose da parte musical muito bem escrita. E aqui uma referência por que a gente sabe que a cena representava essa presença do rei com o símbolo da cruz de Savoia, né, da casa de Savoia, né?
Foi muito comentada essa opereta. Foi realmente um sucesso indizível. A opereta, perdão, a revista musical Sessaminga, e que deve ter rendido a Gomes um bom dinheiro, porque ela foi representada inúmeras vezes no Teatro Fossati. Depois ele passa para um outro teatro, porque havia outras peças já predestinadas a serem levadas no Teatro Fossati, e essa obra foi removida para outro teatro. Chama atenção também, curioso, é que como esse teatro era, como eu disse, um teatro de bairro, né? Teatro de pequeno porte, frequentado por pessoas de classe média, não é? É curioso que o sucesso era de tal ordem da música de Sessaminga e da própria opereta, perdão, do próprio texto de Scalvini, que chamou a atenção da sociedade de Milão, da sociedade culta, rica de Milão. Então, comentava-se que havia uma certa sentido de vingança do Teatro Fossati, porque ele começou a receber pessoas da alta sociedade milanesa, que inclusive tinham que se cuidar, não é, com as suas vestes de seda e riquíssimas, para entrar no ambiente bastante rudimentar e tal, de certa forma até rústico, não é, do Teatro Fossati, para poder participar desse sucesso estrondoso que foi a música de Gomes, com esse texto bastante interessante de Antônio Scalvini. Esse sucesso de Gomes, musical, leva logo em seguida, em 1868, a ele escrever uma segunda revista musical com a mesma intenção de revisitar os eventos do ano de 1868, e aí num texto bem mais simples, bem menos importante, bem menos interessante, escrito por Torrelli Violier, não é? Que é um jornalista e um erudito italiano, que nós vamos ver em seguida. Por que Nella Luna? Nella Luna, na verdade, ela revisita uma série de assuntos da Sociedade Milanesa do ano de 67, não é? Perdão, de 68, perdão, como era de se esperar, mas são assuntos aparentemente menos interessantes. Assuntos do cotidiano, da vida cotidiana citadina de Milão, que comparado com o interesse histórico que havia na representação dos problemas relativos à guerra de libertação, à guerra do ressurgimento italiano de 1866, que é a segunda guerra de unificação da Itália, eram muito pequenos para causar algum maior interesse. E realmente a Nella Luna foi uma revista musical de pouquíssimo sucesso do ponto de vista do seu texto, escrito por Torrelli Violier, mas de também grande sucesso musical, por causa da excelente qualidade da música de Antônio Carlos Gomes. E essa revista musical ela é estreada já no Teatro Carcano, que é um teatro de maior envergadura, em 10 de dezembro de 1868. Mas ela não tem progressão, ela não é representada praticamente em nenhum outro teatro, ao contrário de Sessaminga, que circula por Florença, Verona, Turim, Módena, Bérgamo e outras cidades do norte da Itália. Ela teve uma circulação muito grande, o que absolutamente não acontece com Nella Luna, em parte porque ela não tem um interesse dramático muito relevante. Os assuntos que ela lida não têm realmente interesse. E o Nella Luna, o nome correspondia àquela tradição que a gente tem de imagem de viver na lua, de lunático, de estar na lua, de maluquice, de ridículo, pessoa tonta, ou eventos não muito conexos, né? Então, como hoje em dia, ou na nossa geração, a gente falava pessoa que vivia no mundo da lua, né? É esse basicamente o sentido do título Nella Luna. E a partir daí, seguramente,
se tomam vários acontecimentos do ano de 68, mas de menor importância, que poderiam ser enquadrados dentro dessa condição do exótico, do esquisito e do que entendeu Volier que seria interessante apresentar, mas como a gente vê, o resultado da crítica foi péssimo e realmente não houve interesse nenhum. E eu reforço, o sucesso de Nella Luna foi por causa da música de Gomes, que também era de muito interesse. Eugênio Torelli Violier era um erudito, uma figura de altíssima cultura, de enorme potencial literário, como dramaturgo, como escritor e como jornalista. Nasceu em 42, morre em 1900, e um dos eventos mais importantes da vida dele é ter fundado, eu vou voltar um momento, ter fundado o jornal Corriere della Sera. Ele começa a vida dele, formou-se em Paris, teve uma formação muito erudita. Ele começa a vida jornalística dele trabalhando para um editor extremamente importante na Itália, que era Eduardo Sonzogno, que logo na segunda parte dos anos 70, ele começa, principalmente nos anos 80, a Casa Sonzogno começa a participar ativamente da vida musical. Era uma empresa muito ligada à publicação de jornais, periódicos semanais, alguns deles ligados à música, e particularmente na impressão de livros. Não é? Mas na década de 80, a Casa Sonzogno se volta fortemente para o mercado musical, inclusive se constituindo na mais importante contraponto à hegemonia da Casa Ricordi. O Cavalleria Rusticana, que nós conhecemos como uma ópera importantíssima, quase que inaugural do verismo em ópera, ele é fruto de um concurso, não é, ganho por Pietro Mascagni, promovido pela Casa Sonzogno, quando ela começa a se lançar exatamente no mundo da ópera, no mundo da música. Puccini também é revelado em parte quando ele não ganha esse mesmo concurso com Leville, mas é imediatamente reconhecido no seu potencial pela Casa Ricordi, e Ricordi o recolhe e lhe apoia financeiramente até que ele começa realmente a surgir como um grande compositor. De qualquer maneira, a Casa Lucca, aí no caso, publica algumas dos números musicais escritos por Gomes, que são muito poucos, e nós não conhecemos com muito detalhes quais são, pela seguinte razão. Ao contrário das informações que se consegue, que são mais abundantes sobre Cessaminga, sobre Nella Luna, são pouquíssimas as referências bibliográficas. Pouco se escreveu sobre Nella Luna, provavelmente por causa do pouco interesse que ela suscitou na época. Então a gente não sabe exatamente, em detalhes, como ocorre com Cessaminga, do que se trata Nella Luna, apenas essa visão genérica que eu já os informei. E principalmente através da leitura dos textos desses trechos de música que foram publicados e escritos por Gomes, evidentemente com o texto de Torelli Violier. Não é? Então, um deles, por exemplo, é sobre a moda, uma música muito interessante e que trata diretamente sobre o efeito da moda na época, a importância que as senhoras e as moças davam aos vestidos, às roupas, e o que isso significava na sua vida. Então, um assunto, se comparado, por exemplo, com os aspectos históricos, não é, de Cessaminga, vê-se que é um assunto de diminuto interesse, ainda que possa representar algo da vida cotidiana de Milão, da época. Né? Com música, de qualquer maneira, muito viva, muito cativante. Né? Ele escreve também um coro muito interessante das crianças lactantes, que fez muito sucesso, mas que é difícil se conectar com algum outro evento de certo interesse, identificável na vida comunitária de Milão
de 1868. Realmente, aparentemente, não há nenhuma ligação com isso. Ele escreve também uma outra peça, Gomes escreve uma outra peça chamada La Madamina. Madamina é um nome usado em italiano para as senhoras jovens da alta sociedade, da nobreza e também da alta sociedade milanesa, do norte da Itália. Não é? Então ele trabalha com essa questão da formulação da figura idílica dessas moças jovens dentro desse contexto de diferenciação social. Novamente, aqui, o interesse maior que existe é da música de Gomes. E essa opereta, perdão, essa revista musical de ano de Gomes termina com uma valsa, um recitativo de valsa que fez muito sucesso, porque ele começa a voltar à condição inicial do título, que é Nella Lona, e fazendo uma rapsódia de apreço à figura da lua no céu, com o seu representada geralmente naquela época, não é, com um sorriso passivo, representando na sua luz esbranquiçada, lançada sobre o mundo, né, dos apaixonados, dos amorosos, da tranquilidade, da serenidade. Então, nesse número final, Toller e Violier propõe a Gomes toda essa questão, e Gomes aproveita isso fazendo uma mazurca e uma valsa que terminou causando um efeito muito bom musicalmente para o final dessa revista musical. Mas, repito mais uma vez, a música de Gomes é que salvou, de certa forma, essa revista musical do Toller e Violier, que devia ter, da mesma forma, estruturada como revista de ano, bastante expressiva do ponto de vista dramático, nos diálogos, na prosa, da qual, infelizmente, nós temos pouquíssimas informações, a não ser os pouquíssimos comentários da crítica, que não são absolutamente positivos, muitas pelo contrário, falam da banalidade, do desinteresse do texto de Violier, e enaltecem reiteradamente a grande qualidade, mais uma vez, da música de Gomes, e sempre reportando ao que ele já tinha escrito em 1866, com Cessaminga. Novamente vem Gomes com a sua excelente música, com a sua verve mantida, não é? Enaltecendo, então, reitero, a pessoa do nosso estimado Antônio Carlos Gomes, que nesse mês, nesse momento, é reverenciado e lembrado muito justamente pelo CCLA e pela Secretaria de Cultura de Campinas, a quem eu agradeço muito a gentileza do convite e a paciência dos senhores em ouvir essas pequenas considerações. Me desculpe pelos eventuais trocas de erros que eu fiz, mas essas gravações às vezes são um pouco difíceis de fazer. Agradeço a paciência dos senhores e reitero meus agradecimentos pelo convite.